Graça e paz, irmão, tudo bem? Meu nome é Daniel Biscola, sou membro do PGM Prosseguindo para o Alvo e hoje estarei trazendo um devocional. Amém? A palavra que eu trago está no capítulo 12 de Romanos, dos versículos de 4 a 6. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém? Eu queria falar hoje sobre unidade na Igreja de Cristo. Irmão, sei que a gente tem passado um momento muito difícil nessa época atual, né, com a questão da pandemia e tantas outras coisas que têm atingido a nossa comunidade em geral, né? Em especial a Igreja de Cristo. Esse distanciamento, esse culto que nós temos feito a Deus dentro dos nossos lares, que de certa forma não difere muito do culto que nós fazíamos antes, mas nós tem nos distanciado um pouquinho de alguns irmãos e da nossa prática em comunidade dentro das igrejas. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar hoje e de levar à reflexão é o quanto que nós temos buscado uma nova vida em união, em comunhão dentro do reino de Deus. Como diz aqui na carta de Paulo, que nós somos membros de um corpo, né? E a cabeça desse nosso corpo é Cristo, né? É interessante pensar, se alguns irmãos que me conhecem pessoalmente, sabem que eu trabalho com pessoas com deficiência, atletas com deficiência. E é interessante pensar que o fato de uma pessoa ter sido amputada de uma perna, ter algum problema visual, né, ou uma paralisia cerebral, que gera uma deficiência do corpo, não o impede de fazer coisas maravilhosas. Então, por exemplo, quando vocês têm a oportunidade de assistir uns Jogos Paralímpicos ou ver esses atletas com deficiência em atuação, é impressionante a capacidade que esses atletas têm de realizar um alto desempenho, mesmo com uma condição que poderia ser desfavorável. E aí eu comparo isso com a nossa igreja, com a questão que, mesmo que um de nossos membros, e eu falo nós como membros do corpo da igreja, se esteja deficiente ou esteja com algum problema, isso não impede que Cristo faça o seu agir na nossa igreja, em nosso mundo. Então, o fato de estarmos, de repente, debilitados como membros do corpo de Deus, não vai impedir a ação de Deus, a ação de Cristo em nossas igrejas, em nossas vidas. Mas eu acho que, como igreja, nós deveríamos nos preocupar para que todos nós pudéssemos estar saudáveis. Complementando a leitura que eu fiz de Romanos, eu queria ler na primeira carta de Coríntios 12, de 24 a 26. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidados uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, a minha palavra de hoje, irmãos, é que eu queria passar a mensagem. Primeiro, que todos nós temos os nossos dons e temos os nossos propósitos no reino de Deus. Que nós saibamos usar os nossos dons para conseguir fazer os propósitos que Deus tem em nossas vidas. Mas também que nós possamos olhar pelos irmãos que de alguma forma têm padecido dentro do reino de Deus. Irmão, quantas vezes você parou para pensar por um outro irmão seu que está passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade de saúde, né? Às vezes nós temos vivido a nossa vida tão fechados em nossas casas devido à pandemia, mas nem sempre nós nos lembramos dos nossos outros irmãos. Ou ao contrário, às vezes você, irmão, está passando por essas dificuldades, né? Que de alguma forma, meu pedido é que se você
reflita um pouquinho sobre as palavras, e se você sentir no coração que precise de algum auxílio, não tenha medo de pedir a algum irmão seu de igreja, algum irmão seu que está na fé. Ele pode estar orando por ti e fortalecer o seu caminho. Da mesma forma, falo com os irmãos também que sintam no coração, que procurem saber dos seus outros irmãos que tenham passado alguma dificuldade. Ligue para ele, converse um pouquinho com ele, ore por eles. Tá? Nós precisamos muito nesses momentos que estamos passando, estarmos em unidade no reino de Deus. Abraço e Deus os abençoe.